Eu preciso disso. Você que quer, pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Você que não pode, porque está com a mão no celular ou não quer só ouvir, não tem problema. Eu estarei lendo para você a palavra do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Você que chegou depois do começo, dizer que é uma bênção para nós estar com você. Cada vida aqui é muito importante. Cada pessoa que assiste, que é alcançada para nós, nos renova o ânimo de continuar lutando por vocês, orando por vocês. Pode colocar todos os pedidos de oração, mais de um pedido de oração, fica à vontade, porque depois nós estaremos orando com certeza por cada um. Amém? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que um texto tão conhecido, e eu não estava nem lendo a Bíblia, sabe, amados? Eu estava em outra situação e de repente, veio na minha mente o texto todinho e um rema para o meu coração que mexeu muito comigo, mexeu demais comigo, me encorajou, me alimentou. E a palavra diz que a gente tem que repartir o pão, né? O pão físico, né? Repartir recursos, também repartir o pão espiritual, repartir aquilo que o Senhor fala conosco. Então eu quero ministrar sobre o seu coração essa palavra. Eu quero pedir que você que está conosco não se distraia, não perca o tempo da visitação, porque Deus vai falar ao seu coração. Você crê nisso? Diga, eu creio. Eu creio que Deus vai falar com você nessa palavra, porque todos nós precisamos deste ensinamento. Ele é um ensinamento que realmente faz diferença para mim e vai fazer diferença para você. E um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, que está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28, a história da mulher cananeia. Eu tenho certeza que muitos conhecem esse texto. Pastor Diego tem uma palavra dentro desse texto que ele já ministrou, numa perspectiva totalmente diferente, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, amém? O mesmo texto você pode ler ele 20.000 vezes e você vai ter 20.000 inspirações. E nesse texto tão conhecido, o Senhor falou algo no meu coração, eu quero compartilhar com você. Vamos ser objetivos. Mateus 15, 21 diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, aleluia. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Aleluia! Senhor, nessa noite eu quero dizer que o Senhor está totalmente no controle. Fica à vontade, Espírito Santo. Que não seja eu a falar, que seja o próprio Espírito Santo apenas a usar a minha boca para falar o que o Senhor quer falar conosco. Abençoa esta palavra, eu te entrego as minhas anotações, eu te entrego a minha mente, meu coração, minha boca, minhas cordas vocais, minha alma, meu espírito. Eu me esvazio de mim mesmo agora e me coloco à disposição do teu propósito, para que o Senhor venha falar, Pai, e nos capacite, Deus. Abre o céu sobre este lugar, abre o céu sobre cada casa agora, Pai. Abre o céu agora sobre cada quarto, casa, sala, varanda, onde um celular ou um computador estiver conectado conosco, que os céus estejam abertos e que todos possam sentir agora a tua presença, o toque, o sopro do teu Espírito agora. Nós declaramos os ouvidos espirituais abertos, declaramos as mentes abertas, a visão espiritual aberta, declaramos os corações receptivos abertos, declaramos toda a resistência à tua palavra quebrada, destronada. Declaramos o teu Espírito livre para cumprir o propósito do Senhor, assim como o Senhor falou lá em Isaías, que a sua palavra nunca volta vazia, mas cumpre todo o seu propósito. Nessa noite entregamos esse momento nas tuas mãos
Te peço que o nosso coração seja feito uma terra fértil agora para receber essa semente. Fala conosco, Senhor, apesar de nossas limitações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos creem que Deus vai falar nessa noite? Aleluia. Então nós estamos aqui diante de uma história de uma mãe, uma mulher que ela vai até o encontro do Senhor Jesus. Não era uma mulher do povo de Israel, não era judia, não era israelita, era uma mulher cananeia, ou em outras traduções, uma mulher sírio-fenícia. Então ela era uma estrangeira, fazia parte de um povo pagão e idólatra. Ela não, vamos dizer assim, religiosamente ela não tinha direito àquela aproximação, ela não tinha direito a fazer um pedido ao Senhor Jesus, religiosamente falando, né? Culturalmente falando. Mas aquela mulher, ela tinha uma filha doente. E mãe com filho doente faz qualquer coisa, na verdade. Então aquela mulher, ela passa por cima de uma série de circunstâncias para dar o primeiro passo, né? Ela tem uma situação na sua vida, uma filha endemoniada, não só endemoniada, horrivelmente endemoniada, terrivelmente oprimida, é o que diz o texto. Então ela tem um objetivo. Qualquer mãe que tem um filho doente, ou no caso espiritualmente oprimido, endemoniado, o objetivo dessa mãe é libertar a sua filha. Então ela tem uma circunstância que dá a ela um objetivo. Então ela recebe uma informação. Ela não era de Israel, ela fica sabendo de um homem chamado Jesus que estava passando pelas cidades, curando e libertando endemoniados, ressuscitando mortos. Ela fica sabendo que havia uma pessoa nova que apareceu naquela região, que estava fazendo coisas espantosas, né? Ela não conhecia a cultura religiosa de Israel, ela era de outro povo, mas ela fica sabendo. Então, essa mulher, ela tem uma circunstância a vencer, ela tem um objetivo de resolver aquilo, né? A circunstância é a filha endemoniada, o objetivo é alcançar a cura e libertação para sua filha, e ela recebe uma informação. Ela ouve falar de um tal de Jesus de Nazaré. Então ela enxerga nessa informação que ela recebe uma possibilidade. Fica comigo, acompanhe meu raciocínio, vamos juntos viajar na palavra nessa noite. Então essa mulher, ela tem uma filha endemoniada e ela tem uma urgência, uma necessidade de resolver aquilo, e ela tem a informação, ela fica sabendo da existência de um homem chamado Jesus que tinha poder para curar. Então ela vê nisso uma possibilidade. Então, se o problema da minha filha é espiritual, porque são demônios, então eu tenho que resolver espiritualmente. Então, quem pode resolver o problema da minha filha? Esse homem. Então ela pega essa informação e torna essa informação uma possibilidade de cura e libertação. E aí ela toma a coragem de buscar uma ajuda improvável. Ela toma a coragem de tentar o improvável, que é se aproximar de um judeu para pedir ajuda. Então, veja bem, a história começa com essa mulher, essa mãe com uma filha endemoniada, que por causa do amor pela sua filha, movida pela informação que ela recebe de um tal de Jesus que estava passando pelas cidades e curando e libertando, ela toma posse daquela informação e ela usa aquela informação como uma possibilidade de alcançar o seu objetivo, que é curar a sua filha, libertar a sua filha. E movida de tudo isso, ela dá o primeiro passo, que é sair de onde ela estava, ir até Jesus e pedir ajuda. Então, você pode pensar assim, olha lá, mulher corajosa, mulher determinada, só que para você começar alguma coisa, o que mais você precisa é coragem. Agora, para você chegar até o fim do seu objetivo, nada é mais importante do que, o que está no nome da palavra dessa noite? Foco. Aquela mulher tinha um desafio enorme, um problema impossível de resolver humanamente. Ela tinha um objetivo, ela tem uma informação, ela dá o primeiro passo com coragem de tentar uma ajuda improvável, ela chega até onde aquele homem poderoso está e ela começa a sua jornada em busca de cura, em busca de solução para aquele problema. Então ela tem um foco. Qual é o foco daquela mulher cananeia? Libertar a filha. Então eu preciso fazer uma pergunta nesta noite. Qual é o seu objetivo e, portanto, qual é o seu foco? O que você tem para resolver? É o seu casamento que você precisa restaurar? É o seu filho que você quer trazer de volta para a casa do Senhor ou ajudar numa situação? É uma enfermidade?
É uma situação ministerial? É uma questão financeira muito difícil de pagar? Qual é o seu impossível? Qual é o seu objetivo? Qual é a circunstância na sua vida que vai se tornar um objetivo para você começar em busca dele e que vai depender de foco para resolver? Pense no seu impossível agora, pense na sua causa grande, pense na sua filha endemoniada, pense no que está diante dos seus olhos. Talvez a sua saúde emocional. Talvez você está diante de um problema emocional grave. Você percebeu que não está saudável, que a sua mente não está boa, o seu coração não está bom. Talvez você está diante de uma transformação, percebeu que tem que mudar como pessoa, que tem que melhorar algumas coisas, está diante de uma jornada. Então você precisa entender o seguinte: para começar uma jornada de cura, de libertação, para solucionar qualquer problema, é preciso coragem, mas para concluir é preciso foco. Nada é mais importante para chegarmos ao fim da jornada do que foco. Porque o que é o foco? Nós até botamos na arte hoje da palavra uma lupa. Porque o foco faz tudo em volta ficar embaçado, perder a importância. Os seus olhos estão apenas no que está no centro do alvo. E o que você precisa nessa noite entender é o seguinte: para você chegar no fim da sua jornada com sucesso, para você alcançar a sua vitória, vamos falar de vitória sim nessa noite, para você alcançar a solução da sua circunstância, você tem que botar uma lupa naquilo, olhar para aquilo e não pensar em nada mais. Você não pode se distrair. Estamos numa corrida pela libertação, numa corrida pela cura, numa corrida pela solução, numa corrida em busca do milagre, e nisso você não pode se distrair. E essa mulher, então, ela, pela fé, ela dá o primeiro passo de ir até onde o Senhor Jesus está, presta bem atenção nessa palavra, e pedir uma ajuda improvável. Por que o foco é tão importante? Porque só foco produz disciplina. O que é disciplina? É a capacidade, vou falar minha tradução de disciplina hoje nessa palavra, é a capacidade de continuar fazendo o que é certo, mesmo com os obstáculos, impedimentos e desestímulos na jornada. Você precisa de disciplina. Você orou, mas precisa continuar orando. Você começou um tratamento, mas tem que continuar se tratando. Você começou algo, mas tem que continuar dando passos. E para ter disciplina, tem que ter foco. Por que o foco é tão importante naquela mulher? Veja bem, focada em libertar sua filha, ela conseguiu superar uma infinidade de obstáculos. Eu tenho certeza que enquanto nós compartilharmos, você vai se identificar. Você vai lembrar de muitas coisas que você tem passado ou já passou em sua vida, quando está em busca de um objetivo. A primeira obstáculo que aquela mulher precisa vencer é a distração dos inimigos, dos falsos inimigos. O que é isso? Aquela mulher, por causa do foco dela de libertar sua filha, o foco dela era libertar a filha dela, ela conseguiu discernimento para entender que os seus inimigos eram os demônios que aprisionavam a sua filha, ninguém mais. Ela teve muitos aborrecimentos, ela foi maltratada. Você leu no texto e vai acompanhar na palavra. Ela passou por uma série de desconforto. Ela foi impedida. Várias pessoas se colocaram entre ela e o seu objetivo de alcançar a cura para a filha dela. Os maiores obstáculos que ela enfrentou foram pessoas. Mas em nenhum momento você observa aquela mulher reagindo com ódio, com revolta, se justificando, reivindicando os seus direitos, ou acusando os discípulos ou as pessoas, porque ela de cara, ela entendeu, ela estava tão focada que ela entendeu que o seu inimigo era um só, o demônio que terrivelmente oprimia sua filha, não as pessoas. Ei, preste bem atenção, muitos aborrecimentos que você tem tido em sua vida são apenas para te distrair. O seu inimigo não é o seu marido, sua inimiga não é a sua esposa, seus inimigos não são seus filhos, não são seus vizinhos, não são seus irmãos da igreja, não são seus colegas de trabalho. Você tem que se ligar, porque o inimigo tenta te distrair, tenta camuflar sua visão para que você não entenda o que está acontecendo no mundo espiritual. Então ele fica te prendendo emocionalmente em raiva de pessoas, enquanto ele brinca e faz a festa em sua vida, porque você não está percebendo que ele é o seu inimigo. Então, o foco de libertar a filha daquela mulher deu a ela discernimento. Você que está anotando ou quer escrever nos comentários, entenda isso. Foco traz discernimento para entender
que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6 diz isso para nós. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, tem alguém te aborrecendo, tem alguém te apurrinhando? Seu inimigo não é essa pessoa, é o que está por trás dessa situação. Aquela mulher que não era religiosa, que não era do povo de Deus, por causa do foco. Olha o poder do foco. Qual o poder do foco? Discernimento. Foco te dá discernimento. Foco impede que você se distraia com os enganos do inimigo que ele coloca na sua frente para te atrasar. Outra coisa que o foco deu para aquela mãe foi estrutura emocional. Porque outro dia eu estava escutando um testemunho de uma amiga minha, né? Ela estava contando muitas coisas que ela passou no nascimento de um de seus filhos e que ela estava conversando com ela e ela... Se ela ver esse vídeo, depois ela vai lembrar desse testemunho, né? Ela não teve nem... Ela falou pra mim, Thaís, eu não tive tempo para estar em depressão. Era tanta coisa para resolver, que mesmo com todo o trauma físico do que ela passou, né, no hospital, ela não teve condições nem de parar para sofrer, porque ela estava focada em resolver 1 milhão de coisas, lutar pelo seu filhinho, que nasceu com dificuldades e hoje está lindo, graças a Deus. Então, quando nós estamos focados num objetivo, nós... ganhamos uma estrutura emocional que se a gente relaxar e não focar, a gente não tem. Então, por que o foco tem poder? Qual o poder do foco? O foco dá discernimento para saber que as pessoas não são meus inimigos, e sim o diabo. O foco me dá estrutura emocional. Para quê? Você pode perguntar para mim, para que, Thaís, eu preciso de estrutura emocional? Para enfrentar e superar o que aquela mulher enfrentou. Veja bem, aquela mulher... com o foco do objetivo dela de libertar sua filha, ela superou o rótulo que fez com que as pessoas tratassem ela mal. Qual era o rótulo que estava sobre ela? Cananeia. Nós estamos no seguinte contexto: o povo de Israel é um povo religiosamente preconceituoso. Um povo que era ensinado pelos fariseus a não se misturar com estrangeiros. Um povo que considerava os povos de outros países, que tinham outras religiões, como inferiores. Então aquela mulher, ela chega num local e ela recebe de cara uma rejeição enorme, um desprezo. E ela supera, você não vê em momento nenhum ela falando, nossa, como eu estou sendo maltratada neste lugar. Porque ela tinha um foco, ela estava focada em libertar a sua filha. O que tem aparecido no seu caminho para te entristecer e te impedir de continuar lutando? Aquela mulher, ela teve que lidar com o desprezo dos discípulos de Jesus. Às vezes, é dentro das igrejas que nós encontramos desprezo e rejeição. É triste dizer isso. Às vezes, o preconceito das pessoas, a religiosidade, as marcas que colocam em nós por causa do nosso passado, do seu passado, faz com que você chegue num ambiente e já não se sinta aceito. Só que aquela mulher, ela estava tão determinada, eu vou curar minha filha, eu vou libertar minha filha desse demônio, que cara feia para ela foi fome. A rejeição dos religiosos não fez cócega no coração dela, porque ela estava determinado. Ei, será que você não está se afetando demais com a cara feia das pessoas? Será que você não está se afetando demais com a falta de aceitação humana? Será que você não está se aborrecendo demais com pouca coisa? Será que algumas palavrinhas malditas não estão te derrubando fácil demais? Aquela mulher chegou num ambiente onde ela era mal-vinda, ela não era bem-vinda ali, mas ela não estava nem aí, porque ela tinha um objetivo: alcançar a libertação para a filha dela. Se você tem um objetivo de ser curado, de ser liberto, de vencer, de alcançar vitória na sua batalha, você tem que parar de mimimi. Você tem que parar de ai de mim, coitadinho de mim, eu sou a vítima. Não, você tem que se responsabilizar e entender o que eu posso fazer pela minha história. Aquela mulher fez isso. Ela não ficou esperando a boa vontade dos discípulos, das pessoas de Tiro e Sidom, das pessoas que estavam ao redor de Jesus, da outra multidão que sempre caminhava atrás dele. Ela não se importou. Ela foi rotulada, rejeitada.
E quantas vezes colocam marcas nas pessoas por causa do seu passado? Quem sabe você fez algo de muito errado na sua vida e você sente que todo mundo sempre te vê pela ótica do erro que você cometeu lá atrás. Já faz 5, 10 anos, 20 anos e continuam te olhando com a marca do seu erro do passado. Ei, não importa, Jesus não te vê assim, aleluia! Ele não te vê assim. Não permita que os rótulos das pessoas te oprimam. Não se meça pela régua de ninguém. Não se meça pela lupa dos outros. Não se pese na balança da opinião dos outros. Aleluia! Aquela mulher não se permitiu ser medida na balança de ninguém, pelo metro de ninguém, pela fita métrica de ninguém. Ela estava focada. O foco nos dá estrutura emocional para continuar lutando, mesmo quando somos rejeitados, mesmo quando somos maltratados, mesmo quando somos rotulados, mesmo quando somos feridos. Presta bem atenção, até criticar a oração dela. Criticaram. Despede ela, Senhor, porque ela está gritando atrás de nós. Sabe o que significa? Estava irritando eles o barulho da oração dela. Quem sabe você é uma pessoa que é criticada pelo seu jeito de adorar, pelas suas opiniões, pelo seu modo de buscar a Deus. Quem sabe você é ridicularizado no seu trabalho por ser um adorador, por ser um cristão. Quem sabe você é ridicularizado na sua família pelo seu comportamento de fé. Aquela mulher começou a clamar, ela clamou em voz alta e isso incomodou, mandaram ela ir embora. Mas o foco deu a ela estrutura emocional para superar os rótulos. Aleluia! Lidar com o desprezo dos discípulos e não se ferir com a rejeição no ambiente. Olha, é muito difícil hoje em dia alguém que não tem uma história de rejeição para contar. Eu poderia te falar várias coisas que eu passei na minha infância e adolescência, principalmente em colégio, que marcaram de forma negativa a minha vida. Mas até quando nós vamos nos justificar no mal que nos fizeram? E não vamos nos levantar como homens e mulheres de coragem, determinados, e não vamos colocar um foco diante de nós que é ir em frente, seguir em frente. Até quando vamos ficar, ai de mim, fizeram isso comigo? Chega, temos que dar um basta. Temos que dar um basta, temos que assumir as roupas de fé, a coragem, a determinação, o foco da mulher, dessa mulher cananeia, porque ela alcançou o seu objetivo e o Espírito Santo quer que você também alcance. Mas para isso você precisa parar de se distrair, parar de gastar energia com outras coisas, parar de perder tempo e focar. Qual é o meu foco? Passar na faculdade. Você vai estudar e vai orar. Qual é o meu foco? Ser usado por Deus. Você vai orar, jejuar, ler a palavra. Ser um bom cristão, tratar bem as pessoas. Qual é o meu foco? Restaurar meu casamento. Então você vai ser o melhor marido, a melhor esposa que você puder ser. Qual é o meu foco? Aprender uma habilidade, você vai treinar. Qual é o meu foco? Pagar as minhas dívidas. Você vai orar e também vai economizar e vai buscar recursos. E você não vai parar, porque ela teve tantos impedimentos e ela não parou. E eu quero declarar sobre a sua vida, você também não vai parar. Aleluia! Nós precisamos de foco. Foco tem poder de dar discernimento. O foco te faz superar os rótulos. Você vai chegar num ambiente, mas eu me prostituí, mas eu bebi, eu usei drogas, mas eu fiz um mal para alguém, roubei, mas eu fiz uma coisa feia, todo mundo fala de mim por causa de algo da minha família. Quando você está focado em Cristo, você entra num ambiente, não faz diferença como te olham, porque o seu foco é lá na frente, é Jesus. Então não faz diferença como te olham. Se você sabe quem você é, não faz diferença o que pensam. Isso é uma lição que eu, Thaís, preciso aprender, que você precisa aprender. E que aquela mulher, olha só, que nem do povo de Israel ela já sabia. Olha que autoestima, olha que coragem. Ela chegou no ambiente, ela era mal-vinda, foi maltratada, foi rejeitada, foi rotulada, foi desprezada, foi jogada para fora e ela continuou. Porque quem tem foco não desiste. Quem tem foco tem disciplina para continuar dando outros passos. Aleluia! Você crê nisso nessa noite? Diga, Senhor, me dá foco para superar os rótulos, me dá foco para lidar. Mas aquela pessoa não me trata bem, parece que não gosta de mim. Eu tenho certeza, tem um monte de gente que você não está percebendo que gosta de você, mas o problema é que a falta de foco nos faz perder tempo com as pessoas erradas.
A falta de foco nos faz gastar energia com amizades erradas, nos faz investir em relacionamentos errados. A falta de foco nos faz nos distrair com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Peça ao Senhor foco para encontrar pessoas de confiança e saber com quem caminhar, para quem dá a sua atenção, para quem dá o seu afeto. Não desperdice o seu tempo com quem não está te dando valor. Aleluia! Aquela mulher teve foco, e olha só, é tanta coisa que eu queria compartilhar, eu não quero me demorar muito, eu preciso ser objetiva, mas o foco deu àquela mulher a capacidade também de suportar o silêncio de Deus. Veja bem, ela clamou, Jesus não respondeu. Os primeiros versículos do texto dizem que ela clamou bem alto e ele ouviu e não respondeu. Às vezes você pode pensar assim, eu estou orando por uma coisa e Jesus não me respondeu ainda. E aí? Porque Jesus não respondeu ainda, você vai desistir? Porque Jesus não respondeu ainda, você vai procurar um outro meio, um atalho? Porque Jesus não respondeu ainda, você vai blasfemar, vai falar contra Deus, vai sair da igreja, vai chutar o balde, vai tomar uma atitude irresponsável? Não, aquela mulher poderia ter voltado para trás de cabeça baixa, mas ela continuou. O foco fez com que ela suportasse o silêncio de Deus. E todo mundo enfrenta o silêncio de Deus. Quantas vezes eu passei por isso em minha vida? Eu fui entender o aborto espontâneo que eu sofri em dezembro de 2015, em agosto, setembro de 2017. 2 anos depois é que eu fui entender por que Deus não ouviu a minha oração naquele dia. Eu entendi. Eu montei as pecinhas que faltavam no meu quebra-cabeça. Você precisa entender que o silêncio de Deus tem um propósito. O Senhor não quer te torturar. O Senhor não quer te machucar. Ele não tem prazer no seu sofrimento. Apenas tem um propósito, uma circunstância que você não está entendendo ainda. Então o foco te ajuda a suportar o momento do silêncio de Deus. Ela teve foco para isso. Outra coisa que o foco fez com que ela tivesse, além de resistência para suportar o silêncio, o foco deu a ela ousadia para insistir, clamando após 3 nãos. 3 nãos. Quer ver? Eu vou ler o texto com você para você entender. Foram 3 nãos de Jesus. Olha só. Primeiro ela clamou e ele não respondeu palavra. Depois ela continuou clamando e Jesus falou que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela continuou insistindo e falou com ele, me ajude. Ele disse, não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela recebeu 3 nãos. 3 nãos de Jesus, mas ela continuou insistindo. Então o foco deu a ela resistência para suportar o silêncio e ousadia para continuar clamando. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, Jesus propõe uma parábola a respeito de orar sem desistir. A parábola é sobre isso, é para ensinar sobre a oração que não desiste. E aí ele conta sobre um juiz malvado, um juiz iníquo, que uma mulher pedia todo dia para ele julgar a causa dela. E diz a palavra que aquele juiz ficou tão assim com a paciência cheia, tão assim, de paciência cheia mesmo, vamos dizer assim, daquela mulher, que mesmo ele sendo malvado, mesmo ele sendo iníquo, mesmo ele sendo um juiz corrupto, ele julgou a causa dela em favor dela. E aí o Senhor vai e fala naquela parábola, se aquele juiz pecador, corrupto, julgou a causa daquela mulher, fez justiça com aquela mulher, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em atendê-los. Aleluia! Se um juiz corrupto é capaz de ajudar uma viúva, quanto mais o teu Deus é capaz de fazer justiça na sua vida, se você continuar clamando por Ele dia e noite, ainda que pareça, a princípio, que Ele está demorando em te atender. Aleluia! Então foco nos dá discernimento para entender que nossos inimigos não são as pessoas, é o próprio diabo. O foco nos dá estrutura espiritual para superar os rótulos, enfrentar a rejeição, não ficar ferido com o desprezo de ninguém. O foco nos dá resistência para suportar o silêncio de Deus. O foco nos dá ousadia para continuar clamando. E o foco te dá humildade. Porque quem está focado não perde tempo com orgulho, soberba e teimosia. Tá entendendo? Porque ela foi humilhada de todas as formas. Havia um propósito para aquilo, depois a gente vai entender, né? Mas
ela foi maltratada de todas as maneiras, mas ela estava tão determinada em curar a filha que ela teve a capacidade de se humilhar. Quando Jesus fala que não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela diz o quê? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela teve a capacidade de se humilhar. Olha, se fosse você, será que você teria conseguido fazer isso? Se a gente tiver uma cara feia, uma respostinha atravessada, a gente já derruba a rua. A gente já vira cambalhota, a gente já solta a franga, roda a baiana, como diz assim. Quanto mais 3 nãos. Tantas rejeições e maus tratos e grosserias que ela passou ali. Jesus estava usando aquela situação para ensinar algo aos discípulos. Se você for ler o texto, estudar o contexto, você vai entender que havia um propósito para Jesus permitir tudo aquilo. Ele queria ensinar algo aos discípulos. E também depois ele curou a filha dela. Mas o fato é, ela enfrentou uma série de maus tratos humanos. Mas ela se humilhou. Quando ela podia pensar assim, já chega, né? Agora não dá mais para mim. Não aguento mais. Essa foi a última gota que faltava no balde. Não dá mais. Mas em vez dela virar para trás e ir embora com orgulho e humanamente falando, com a razão, ela se humilha mais, porque foco não te faz perder tempo com orgulho. Foco te dá a capacidade para se humilhar. E por último, foco nos dá sabedoria para argumentar. Talvez você está pensando assim, como que eu vou convencer meu filho de que esse caminho que ele está indo vai ser ruim para ele? Como que eu vou fazer a minha esposa entender o meu lado no nosso casamento? Como que eu vou fazer o meu esposo entender o meu lado no nosso problema do casamento? Como que eu vou conseguir um aumento? Como que eu vou conseguir ser promovido? Como que eu vou conseguir resolver aquele problema no banco? Como que eu vou conseguir fazer as pazes com aquela pessoa? Para conversar, eu preciso ter sabedoria. E quando Jesus fala, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, aquela mulher responde com muita sabedoria e inteligência, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se humilha e com inteligência e sabedoria ela dá a entender o seguinte, mesmo que esta bênção não seja para o meu povo, eu vou pegar as gotinhas, o restinho cair dela, mas eu vou aproveitar toda a oportunidade, os farelos da bênção, mas eu não vou embora sem a cura da minha filha. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aquela mulher, por causa do foco, ela teve sabedoria para conversar e argumentar. Porque às vezes a gente acha o seguinte, a gente se acha tão na razão, você se acha tão na razão, que parece que já está tão claro para você a situação, você não precisa de jeitinho para conversar, não é falar e pronto, acabou. Mas não é assim que funciona, porque para o outro ser humano se colocar no seu lugar, somente se você tiver sabedoria. Sabedoria para argumentar. E aí eu queria concluir te perguntando se você entendeu, se você captou, por que o foco teve tanto poder na vida daquela mulher? O que deu tanto poder ao foco? Por que o foco tem poder? Qual é o poder do foco? É a fé. Olha que tremendo. O versículo 22, olha como ela clama a Jesus lá no começo da história. Ela diz assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela mulher ouviu falar sobre Jesus e ela creu nele mais do que o povo dele. Ela creu nele até mais do que os discípulos, mais do que Tomé. Ela nem era de Israel e olha como ela se comunica com o Senhor. Olha o que sai da boca daquela mulher. Jesus, filho de Davi. Davi era o maior rei da história de Israel, mas Davi não significava nada para os cananeus, para os sírio-fenícios. Quem era Davi? Aquela mulher entendeu profundidades que nem o povo de Israel entendia por causa da fé. A fé deu poder a ela de focar no que era importante e ir até o fim. A gente entende a fé daquela mulher, a profundidade que estava no coração dela logo no começo da história. Quando ela, sendo uma estrangeira, fala assim com Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela está dizendo o seguinte, olha, eu sei quem você é.
Você é o Messias que esse povo está esperando. Você é o filho, é o descendente do maior rei da história desse povo. Eles podem não saber quem o Senhor é, mas eu já entendi que o Senhor é o filho de Davi, que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem compaixão e que o Senhor pode ter compaixão de mim, mesmo sem eu merecer. Olha que ousadia, olha que profundidade a fé dessa mulher. Então, nós lembramos de Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E naquela mesmo relato de Marcos capítulo 9, há um pai também pedindo pelo seu filho. Jesus fala para ele, se você conseguir crer, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. E aí ele faz a oração sincera que talvez você e eu precisamos fazer hoje. Eu creio, Senhor, ajuda na minha pequena fé, me ajuda com a minha incredulidade. O verdadeiro foco não vem de livros, não vem de coach, não vem de palestras no YouTube, não vem de psicologia, não vem de psiquiatria, não vem de remédios, não vem de uma alimentação melhor e caminhada. Tudo isso ajuda. Você pode fazer coach, você pode fazer terapia, ótimo, maravilhoso, recomendo. Você pode ir no psiquiatra, você pode tomar remédios, você pode procurar se alimentar melhor, caminhar, ler livros de autoajuda. Tudo isso vai ser bem-vindo, mas o verdadeiro foco é aquele que vem da fé. É aquele que é motivado pela fé em Cristo. Foi isso que deu poder àquela mulher. Como é que ela suportou tanta rejeição? Como é que ela suportou tantos maus tratos? Como é que ela suportou tantos nãos? Tanto tempo de silêncio? Por quê? Porque nós vamos lembrar do que está lá em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ela estava movida pela fé. A fé deu a ela condições de suportar todos aqueles impedimentos. E para encerrar, há um ponto importante aqui. Essa palavra que eu queria que você prestasse bastante atenção. Não confunda foco com obstinação. Não confunda foco com obstinação. O que é obstinação? Teimosia. É você estar obstinado. Eu quero isso, eu sou assim. Obstinado em ser como você quiser ser, em fazer o que você quiser. Obstinação, ela é condenada na palavra de Deus em vários versículos. Posso citar para você Isaías 46:2. A obstinação, ela é condenada na palavra. Aquela pessoa com o coração obstinado, que ela está determinada, mas não em algo bom, mas determinada em não mudar, determinada em não ouvir conselhos, determinada em tomar a decisão que ela quer, não importa as consequências. Obstinação não é foco. Foco é por fé. Foco é quando você está buscando algo que Deus quer para a sua vida, algo agradável aos olhos de Deus. E para isso, você precisa ter vida com Deus. Porque a vida com Deus, o relacionamento com Deus vai te ajudar a saber onde gastar a sua energia, onde investir oração. E eu quero terminar com os Salmos 37, versículos 4 e 5. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Amém? Se aproxime de Deus, se agrade das coisas de Deus, tenha um relacionamento com Deus. E então você só vai gastar energia em coisa que for agradável aos olhos do Senhor. E então você não vai entrar em batalha perdida, você não vai entrar em furada, você não vai entrar em maratona errada, você não vai investir em nada que não vai dar em nada. Porque quem está com Cristo tem foco nas coisas certas. Então nessa noite, que o Senhor possa ajudar você a peneirar a sua visão, a remir o seu tempo, a administrar os seus horários, os seus recursos e, acima de tudo, que o Senhor te dê foco em Cristo, a capacidade de não se distrair com outras coisas, de não ser paralisado por impedimentos, de não ser atrofiado por pessoas, que a sua caminhada não seja impedida, nem atrasada e nem frustrada por pessoas ou circunstâncias, mas que você, como aquela mulher, chegue até o fim, porque no final, o que aconteceu? Jesus ficou tão admirado com a resistência, com a coragem, com a ousadia, com a fé, com a determinação, com a disciplina, com a insistência daquela mulher, que ele vira para ela e fala no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como você quer. Amém? Vamos cantar mais uma canção, vamos repetir aquela canção que cantamos no final do louvor. O Senhor é a minha força
Ele faz os meus pés como os da corça. E aí quando nós cantarmos aquele refrão, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das perseguições, então você vai pensar em todos os obstáculos que estão entre você e a sua vitória, entre você e o seu sonho, entre você e a sua cura, entre você e a sua libertação, e você vai declarar que você vai superar todos eles com foco neste Senhor soberano que te dá forças. Amém? Aleluia. Vamos cantar a nossa determinação, que é possível em Jesus. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, com Ele eu posso, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Pensa nos seus obstáculos, passa por cima deles, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, aleluia, acima deste mundo, acima das desilusões. Ele faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele te faz andar em lugares altos e até o fim. Ele te faz andar, Ele te faz andar, Ele te faz andar em lugares altos. Coloca o foco em Cristo e vai adiante sem parar. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Oh, aleluia, Senhor, eu quero colocar diante de Ti agora, Deus, todas as pessoas que estão diante de muitos empecilhos, ó Deus. Todas as pessoas que estão diante de muitas dificuldades. Quem sabe tem alguém aqui agora ouvindo esta oração, Senhor, e diante dela tem a falta de recurso para pagar uma consulta, quer ser curado e não tem recurso para o seu tratamento. Ah, Senhor, dê a essa pessoa foco para orar e bater na porta certa e não desistir. E eu quero declarar agora, oh, aleluia, exames autorizados agora, em nome de Jesus, pelo SUS. Oh, eu vejo agora pedidos, Senhor, eu vejo pedidos presos em mesas, esperando assinaturas de exames, cirurgias, e eu creio que o Senhor está liberando. Oh, aleluia! Oh, obrigada, Senhor, pela Tua presença, Senhor, aqui neste lugar. Meu Deus, eu posso ver Jesus de Nazaré calando aqueles que se colocam como impedimentos e guerreando a Tua causa. Eu vejo agora pedidos de Unimed, eu posso ver pedidos de Unimed na minha frente agora. Oh, tá preso esperando a autorização do plano de saúde, mas vai liberar, vai liberar, vai liberar, vai liberar, vai ser marcado o exame, a cirurgia, oh, ainda no mês de agosto. Oh, aleluia, oh, glória. Oh, eu posso ver um envelope pardo, eu posso ver cheio de currículos. Oh, e o currículo dessa pessoa é como uma agulha num palheiro, mas a mão do Todo-Poderoso vai puxar esse currículo com essa foto. Oh, aleluia!
diante de você. O seu impedimento é que você não tem que ir, você não tem quem te indique. Você pensa, eu não vou conseguir entrar por aquela porta, porque eu não tenho ninguém por mim. Mas é a mão do Todo-Poderoso que vai puxar aquele papel no meio de tantos e vai colocar o teu currículo em cima da mesa. Oh, eu posso sentir, aleluia. Talvez o seu impedimento seja um coração endurecido. Oramos agora, Senhor, que os corações possam ser quebrantados, Pai. Quebranta o coração de maridos, quebranta o coração de esposas, meu Deus. Oh, Pai, tira todo orgulho, todo amor, a razão. É melhor ser feliz do que ter razão, Senhor. Sara os casamentos, meu Deus. Quantos adolescentes com o coração obstinado não tem foco para estudar, não tem foco para seguir a Deus, não tem foco para se afastar de amizades erradas, mas tem obstinação, perseguem o pecado, perseguem o inimigo, perseguem as amizades erradas. Mas nessa hora eu quero orar pelos adolescentes de Monte Alegre e de todas as cidades representadas hoje. Eu oro agora para que a mão do Senhor, o Espírito Santo vai agora na mente de meninos e meninas, adolescentes, rapazes e moças, vai tirar a obstinação e vai colocar o foco nas mentes agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, oramos, Pai, por todos aqueles que têm o impossível diante de Ti. E quem sabe o impossível dessa pessoa seja a sua saúde emocional. Há tantos anos lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra o pânico, e já é discriminada pela família, já é tratado como, tem problema de nervo, tem problema de cabeça, já não consegue nem receber a atenção das pessoas, por causa de anos e anos tratando o mesmo problema, e as pessoas falam com você de forma pejorativa, te humilhando, desfazendo de você. Mas o Senhor Jesus é poderoso para te dar dignidade. O Senhor é poderoso para te dar dignidade emocional, psicológica, colocar um sorriso nesse rosto. O Senhor é poderoso para sarar a sua mente, sarar o seu coração, fazer o seu cérebro liberar dopamina, endorfina, serotonina. O Senhor é poderoso para fazer você ser saudável na sua mente, no seu psicológico, no seu emocional, para que você possa se sentir com dignidade no ambiente, andando de cabeça erguida pela rua. Nós oramos a Deus por todas as pessoas horrivelmente endemoniadas. Quantas pessoas que estão sofrendo, Pai, presas, Pai, por espíritos malignos, presas por espíritos de prostituição, presas por entidades, Pai, presas por espíritos que prendem no vício, que prendem na prática errada do adultério, da promiscuidade, da pornografia, da droga. Senhor, eu quero pedir, Senhor, há tantas filhas, entre aspas, tantas pessoas endemoniadas, sim, Senhor, lutando contra demônios dentro do seu corpo, e não tem ninguém que lute por elas como essa mãe. Mas, Senhor, a tua palavra diz que no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Se não tem ninguém por você, o Espírito Santo está gemendo por você, com gemidos inexprimíveis nessa noite. Senhor, eu oro para que o Senhor venha libertar. Liberta, Pai. Liberta de todo tipo de opressão espiritual, todos que estão nos ouvindo e aqueles que estão recebendo essa oração agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Seja uma semana nova de foco, determinação. Não de obstinação, mas de foco pela fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Você foi abençoado nessa noite? Tenho certeza que sim. Fomos ministrados por uma palavra de bênção, né? De confronto. Que nós possamos fazer como Paulo escreve lá aos Filipenses, né? Prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, mas que sempre com o nosso olhar fixo no alvo, para que não venhamos nos interter com as distrações que aparecem, que surgem no caminho, mas que continuemos focados em nome de Jesus. Amém? Nós queremos agradecer mais uma vez, né, por cada um de vocês, pelo momento que passamos juntos, né, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, clamando, intercedendo pelas famílias, pelas vidas, e também recebendo do Senhor essa palavra poderosa, que o Senhor possa gerar no seu coração, né? Que essa palavra possa frutificar na sua vida e que você possa ser edificado, você, toda a sua casa e toda a sua família.
Em nome de Jesus, nós queremos impetrar a bênção sobre a sua vida e pedir a você, não esqueça de orar pelo seu pastor, não esqueça de orar pela Thaís, não esqueça de orar pelo Emanuel. Cubra as nossas vidas, né, com as orações. Nós também carecemos das orações de vocês. Nós temos nos disposto a orar por cada pedido, por cada causa. Isso tem sido um privilégio, uma alegria para nós fazermos isso. Mas também nós pedimos que vocês não se esqueçam de nós e continuem cobrindo a nossa casa, a casa pastoral, né, o nosso ministério, essa igreja amada metodista de Monte Alegre. Nós precisamos ser também cercados, né, com as orações dos irmãos. Nós pedimos assim, contamos com vocês. Queremos impetrar a bênção. Estenda suas mãos onde quer que você esteja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja na minha vida, na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor.